Depois dos 60, o amor pode ser doce ou virar o seu maior pesadelo. Descubra o que ninguém te contou antes de dizer sim de novo. Você acha que depois dos 60 já não existem surpresas no amor? Pois é justamente aí que mora o perigo. Muita gente acredita que nessa fase da vida um casamento é sinônimo de calmaria, mas a realidade pode ser bem diferente. Alguns casais descobrem tarde demais que por trás dos sorrisos e promessas existem armadilhas silenciosas, capazes de transformar a relação em algo desgastante. E o mais assustador, esses problemas não aparecem de repente. Eles se instalam devagar, como um fio puxando o outro, até desfazer o tecido da paz que você levou anos para costurar. Eu sei, o amor nessa fase tem um sabor especial, mas também carrega desafios únicos, que pouca gente comenta. Aqui não estamos falando de dramas adolescentes ou crises de ciúmes comuns, mas de situações que afetam diretamente sua saúde, seu patrimônio e a tranquilidade da sua vida. Coisas que, se você não enxergar a tempo, podem te deixar preso a um relacionamento que tira mais do que soma. Por isso, antes de dizer sim de novo, você precisa conhecer a fundo os 5 maiores pesadelos que podem surgir nessa jornada. E, principalmente, como se proteger de cada um deles. O último da lista, aliás, é o mais perigoso, porque pode acabar não só com o relacionamento, mas também com a paz que você levou uma vida inteira para conquistar. Imagine 2 vidas que correram em paralelo por décadas, cada uma com seus próprios hábitos, manias e jeitos de viver. De repente, essas 2 correntes se encontram e precisam seguir pelo mesmo leito. É como tentar encaixar 2 peças de um quebra-cabeça que parecem certas, até perceber que a borda é ligeiramente diferente. Pequenas coisas, como a hora de acordar, o jeito de organizar a casa ou até o volume da TV, podem virar pontos de atrito quando se repetem todos os dias. Não é que um esteja certo e o outro errado, é que cada um aprendeu a viver de um jeito e esse aprender se tornou quase parte da própria pele. Agora, pense numa pessoa que sempre acordou antes do sol nascer, acostumada ao silêncio da manhã para tomar seu café e ler jornal, e que casa com alguém que prefere dormir até tarde e acordar sem pressa. Parece simples de resolver, mas na prática isso pode gerar uma sensação constante de estamos fora de sintonia. É como se um estivesse sempre começando a maratona, enquanto o outro ainda estivesse amarrando os tênis. Aos poucos, essas diferenças, quando não conversadas, podem criar microfissuras na relação. E aí vem a questão mais profunda. Como manter o espaço pessoal quando se divide o mesmo teto, as mesmas horas e muitas vezes até os mesmos amigos? Aqui, não se trata apenas de negociar quem lava a louça ou quem cuida do jardim, mas de entender que espaço não é só físico, é mental e emocional. É saber quando estar junto e quando respeitar o silêncio do outro. Essa dança entre proximidade e liberdade pode ser o divisor de águas para evitar que o que começou como pequenas diferenças vire um abismo. E o curioso é que muitas vezes o próximo desafio nem vem de dentro do casal. Quando 2 pessoas decidem se casar depois dos 60, não é só a vida delas que se une, é também todo um pacote de histórias, laços e relações anteriores. E aí entram filhos, netos e até amigos de décadas, cada um com seu próprio ponto de vista sobre essa nova união. É como tentar juntar 2 mundos que já têm fronteiras bem marcadas. Nem sempre o território do amor é neutro. Filhos podem sentir ciúmes, netos podem se confundir e, em alguns casos, há até disputas veladas sobre herança ou sobre quem tem mais direito ao tempo e à atenção. Um exemplo que já vi acontecer. A filha de um senhor não aceitava a nova esposa dele porque temia que o patrimônio da família fosse dividido com ela. Não importava que o amor fosse genuíno.
O medo falava mais alto. E não é só o lado financeiro. Às vezes, o receio é perder espaço emocional. É como se a nova pessoa representasse uma ameaça ao papel que o filho sempre ocupou. Nessas situações, até almoços de domingo podem virar terreno minado, com olhares cruzados e conversas cheias de subentendidos. O grande desafio está em manter a harmonia sem criar um nós contra eles. Isso exige diálogo firme, mas sem agressividade, e a habilidade de colocar limites sem perder a ternura. É um equilíbrio delicado, quase como segurar duas taças de cristal ao mesmo tempo, sem deixar nenhuma cair. E quando o casal não sabe lidar com isso, o que começa como um desconforto externo pode acabar se infiltrando na relação, criando rachaduras silenciosas. E o mais curioso é que mesmo quando a família apoia, existe outro ponto que pode pesar. E esse não tem nada a ver com amor, mas com algo muito mais material. Quando se chega aos 60 ou mais, a vida financeira geralmente já tem uma estrutura. Contas organizadas, patrimônio acumulado, aposentadoria definida. Mas ao casar nessa fase, duas realidades distintas precisam se encontrar, e isso pode ser mais complicado do que parece. É como tentar fechar um zíper com duas malas já lotadas. Cada um tem seus compromissos, seus hábitos de consumo e, muitas vezes, visões diferentes sobre como administrar o dinheiro. Um gosta de investir com cautela, o outro prefere aproveitar o presente sem pensar muito no futuro. Lembro de um caso em que um casal se desentendia sempre que chegava a conta do cartão. Ele via o gasto dela com viagens como exagero, enquanto ela achava que ele era duro demais por evitar qualquer despesa extra. Parece pequeno, mas discussões assim, quando repetidas, se tornam corrosivas. E nessa fase da vida, o medo de perder a segurança construída ao longo de décadas é muito real. Um acordo mal feito ou uma decisão precipitada pode comprometer não só a relação, mas também a tranquilidade financeira de ambos. É por isso que conversas francas sobre dinheiro não são opcionais, são essenciais. É importante definir desde o início se terão contas conjuntas, como será a divisão de despesas e quais serão as prioridades. Até porque, nessa idade, já não há tanto tempo para recuperar grandes perdas. E, curiosamente, quando o casal não consegue se alinhar nessa parte, o impacto não fica restrito ao bolso. Ele respinga diretamente na forma como cada um enxerga o outro. E isso nos leva a um ponto ainda mais delicado, o das expectativas que cada um traz para o relacionamento. Muita gente acredita que casar depois dos 60 é a chave para acabar com a solidão, como se o simples fato de ter alguém ao lado resolvesse todas as dores emocionais acumuladas ao longo dos anos. Mas a verdade é que um relacionamento não é uma cura automática. É como comprar um bilhete achando que já ganhou o prêmio, sem perceber que ainda existe todo um sorteio pela frente. Quando alguém entra no casamento com essa expectativa, corre o risco de se frustrar ao perceber que a companhia não elimina inseguranças, mágoas antigas ou hábitos que desgastam a própria felicidade. Já vi casos de pessoas que se casaram acreditando que finalmente seriam completas. E meses depois, descobriram que a insatisfação não vinha da falta de um parceiro, mas de questões internas que precisavam ser resolvidas. É como tentar pendurar um quadro torto numa parede rachada. Por mais bonito que seja, a base não está firme. Isso não significa que o amor não possa ser um suporte incrível, mas sim que ele precisa se somar a uma vida já equilibrada e não ser a única fonte de sentido. O ponto central é que cada um precisa manter sua individualidade, seus hobbies, suas amizades e até momentos de solitude. Um relacionamento saudável nessa fase é aquele que soma, não aquele que absorve tudo o que você é. Caso contrário, a cobrança sobre o outro se torna sufocante e qualquer ausência ou falha vira um drama desproporcional.
E quando essa pressão se acumula, não é só o lado emocional que sofre. O corpo e a saúde também começam a sentir o peso. Depois dos 60, o corpo já não responde com a mesma rapidez de antes, e a mente também pede mais cuidado. Por isso, qualquer estresse prolongado, seja por conflitos, adaptações ou cobranças dentro do casamento, pesa muito mais. É como carregar uma mala pesada quando já se está cansado. Cada passo exige mais esforço e a energia parece se esgotar mais rápido. Pequenas discussões que antes passariam despercebidas começam a deixar marcas, afetando tanto o humor quanto o bem-estar físico. Conheci uma senhora que, depois de se casar novamente, começou a ter crises de insônia e pressão alta. Não era falta de amor pelo marido, mas sim o acúmulo de tensões diárias. A tentativa de se adaptar a uma nova rotina, o medo de não ser compreendida e o receio de perder a autonomia. Esses sentimentos, quando não conversados, se transformam em desgaste emocional e o corpo, inevitavelmente, sente. É a prova de que, nessa fase da vida, cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. O ideal é que o casal mantenha hábitos que preservem a saúde, tanto juntos quanto individualmente. Caminhadas, exames regulares, momentos de relaxamento e até pequenas pausas durante o dia para simplesmente respirar. Quando o equilíbrio emocional e físico está presente, as dificuldades são mais leves de carregar. Mas quando ele falta, até os momentos bons podem perder o brilho. E é justamente aqui que se abre espaço para refletir sobre o que realmente sustenta um casamento tardio e como evitar que ele tire a paz que você construiu. Se você chegou até aqui, já percebeu que casar depois dos 60 ou 70 pode ser uma das experiências mais bonitas da vida, mas também uma das mais desafiadoras. Não existe receita pronta, mas existe consciência. E a consciência é a sua melhor defesa contra qualquer um desses pesadelos que conversamos hoje. No fim, não é sobre ter medo do amor, e sim sobre saber entrar nele com os olhos bem abertos e o coração protegido. Agora pare um momento e pense, qual desses cenários seria mais difícil para você lidar? Ou, será que você já viveu algum deles? Suas respostas não são só suas. Elas podem abrir os olhos de muita gente que está passando pela mesma situação. Por isso, compartilhe nos comentários. Quem sabe a sua história não se torna a luz para alguém que hoje está no escuro. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas conversas. Aqui, sempre vamos falar de forma honesta sobre temas que quase ninguém tem coragem de abordar, mas que podem mudar completamente a forma como você vive e enxerga seus relacionamentos. Afinal, conhecimento compartilhado é amor multiplicado. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses pesadelos você acha que seria mais difícil de enfrentar? Ou será que você já passou por algo assim? Escreve nos comentários. Sua história pode ajudar muita gente que está prestes a viver a mesma situação. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nas próximas semanas vamos falar sobre como transformar qualquer relacionamento em qualquer idade em uma experiência leve, segura e verdadeira.